Pessoal, hoje o álbum tá aberto pra gente falar do Atirson, que teve seu início lá no futsal, mas depois ele acabou migrando pro campo, né? Ele fez escolinhas dentro do Flamengo e em outros lugares também. Era um cara muito ativo, então não parava, né? E arrebentava nos treinos, não tinha como ser diferente. Quando ele foi fazer teste, se destacou bastante, sempre muito ofensivo e fazendo muitos gols, pois ele chutava muito forte, e isso era uma das características que fazia com que ele se destacasse no ataque. No começo ele até jogava como ponta esquerda, mas o futsal foi fazendo ele perder essa individualidade, né? Porque é muito reduzido, muito pequeno, então você tem que fazer basicamente tudo, dependendo da função. Isso fez com que ele fosse mudado de posição quando ele sobe para o campo. E aí veio a sugestão do ex-treinador Toninho Barroso para que ele mudasse para a lateral esquerda, pois ele tinha uma certa carência naquela posição quando ele estava treinando no Flamengo e questionou a Tirson, por que não? E aí, como ele já tinha algumas funções de ataque, deu certo, né? A função que ele fazia também já tinha muita gente e ele ia acabar sendo a quarta opção. Então, provavelmente, ele seria dispensado. Bom, depois que ele chega no profissional do Flamengo, ele começa a jogar. Aí fica em torno ali mais ou menos de 2 anos, até ser emprestado para o Santos. Na época, ele não queria ir, pois ele tinha um sonho de ser campeão na Gávea, né? Chegou a ir embora chorando para casa no dia que ele descobre que ia ser emprestado. No dia seguinte, ele chega ao treino meio cabisbaixo, era um cara que sempre chegava, né, no astral mais alto e tudo, e o goleiro do Klemer perguntou pra ele o que tinha acontecido e tudo, e ele falou que não queria ir. Aí o Klemer abriu a cabeça dele numa conversa rápida, mostrando as possibilidades que ele ia ter no Santos, né, um clube grande, tudo, ia receber em dia, coisa que na época o Flamengo não fazia, né, era muito desorganizado, e aí isso mudou uma chavinha na cabeça dele, porque ele não ia ser titular no Flamengo porque o Zé Roberto tinha acabado de chegar, né? Tava em alta e tudo, veio bem jogando na Portuguesa e tudo, depois foi vendido do Real Madrid e voltou. E aí ele falou, opa, então eu vou sair, né? E aí ele foi lá pro Santos, e isso fez com que ele mudasse de ideia, e lá no Peixe ele jogou muita bola, como sempre, né? Até foi campeão da Copa Comembol, antiga Copa Comembol, e a passagem foi tão boa que o Atirson não queria voltar mais, porque já estava tão adaptado com a cidade, com o time e tudo, e ele quis ficar. Mas o Flamengo não quis deixar ele ficar, né? Nem o Santos comprar ele, porque viu que ele tinha se destacado, ido bem, e pediu ele de volta, porque ele estava por empréstimo, né? E aí ele volta ao clube e fica no Mengão mais um tempo. Bom, aí ele volta pro Flamengo em 1999, né? Acaba realizando esse sonho aí de ser campeão pelo clube, coloca o nome dele na história, que vai ficar marcado para sempre. No total, desde o Mirim até a última vez que ele usou a camisa rubro-negra, foram 20 anos de Flamengo, muita coisa. 37 gols marcados e ele vestiu o manto mais de 260 vezes, é muita coisa. Com todo esse destaque no futebol brasileiro, era inevitável que a Europa não olhasse para ele, né? Então, assim, a ida dele para a Europa foi concretizada, com certeza para um grande clube, porque o Atirson jogava muito, e foi a Juventus, a pedido nada mais nada menos de que Carlo Ancelotti, que levou o Atirson por 15 milhões de dólares na época, muita coisa na época. Mas teve um entrave entre o jogador e o Flamengo. E aí começaria um drama na vida do jogador. Por quê? Antes dele ir para a Itália, ele foi acusado por doping, por um medicamento para emagrecimento, que ele nunca usou e nem precisou usar. Mas depois, o laboratório acabou assumindo a culpa, falou que os exames dele tinham sido contaminados. E a Tirson provou sua inocência e ficou livre, né, para poder jogar. Só que isso levou 30 dias, então atrasou aí um pouco, né, ele poder atuar e tudo, até provar essa inocência. Mesmo assim, ele continuava treinando e tudo, mas não podia atuar. Só que ele começou a sentir um cansaço extremo, e isso era muito estranho. Bom, depois de meses treinando lá em Turim, no seu corpo começou a aparecer algumas manchas. Todo mundo ficou preocupado, né, principalmente ele, e o cansaço ainda persistia. O médico do clube mandou ele direto para o hospital do câncer, pois a suspeita era de leucemia, cara, muito grave. Mas o lateral estava com dengue hemorrágica. E aí, assim, um detalhe, né, antes de eu explicar mais essa doença. Em um treino, seu pai chegou a relatar que o Zizou elogiou seu filho como ele batia na bola. E no final das contas, a Tirson fez poucos jogos pela Juve, né? A cabeça dele estava a milhão, pois ele não sabia o que tinha e teve até a vontade de parar de jogar. Imagina, cara, o cara ali com seus 25, 20 e poucos anos, não querer mais jogar, porque não sabia o que estava acontecendo. Olha que loucura. Bom, ele acabou ficando apenas 6 meses na Juventus, né? Mas a briga judicial com o clube da Gávea, o Flamengo,
ainda persistia. Depois ele fez um acerto com o clube, ficou tudo resolvido e todo esse rolo fez com que o lateral perdesse o tempo de mostrar ainda mais o seu talento para que ele pudesse ser convocado, porque ele vinha sendo convocado antes de todas essas coisas acontecer. O Atirson provavelmente estaria na lista do Felipão para 2002, porque era um cara muito versátil, muito dinâmico, sabia chutar como poucos, seria um concorrente ali, né, com o Júnior, de repente até brigar pela posição com o Roberto Carlos, que era muito difícil, mas de repente se fosse para a Copa no lugar do Júnior, seria um suplente à altura, né, não ficaria atrás de ninguém aí. E aí, cara, todo esse tempo aí ele perdeu e tudo, e com certeza a cabeça dele também ficou, né, muito agitada. Bom, e aí ele volta pro Brasil, porque lá o futebol europeu estava em férias, né, a temporada acabou no meio do ano, e voltando pro Brasil ele foi fazer exames, e aí ele descobre que ele estava com dengue. Porque a dengue ela é muito difícil de aparecer na Europa, porque são países mais frios e toda aquela coisa. E o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele costuma se proliferar em ambientes mais tropicais, né? Então, num lugar mais frio é muito mais difícil ter um surto de dengue. Então, na Europa raramente tem dengue. Na volta ao Brasil, obviamente, voltou para tua casa, né? No Flamengo. Ele até joga em outros clubes brasileiros, mas aí surge uma proposta da Alemanha, mais precisamente do Bayer Leverkusen. Ele fica lá na Alemanha basicamente um ano, né? Foi o tempo ali que ele conseguiu jogar. Porque a adaptação foi a parte mais difícil. Um outro país europeu, com uma outra cultura, um futebol até parecido, vamos dizer assim, com o da Itália. Mas é uma mudança, né, cara? E tudo interfere. E aí, dentro de campo, ele não conseguia performar por quê? Pegou banco. E aí ficou um bom tempo no banco, meses. Mas não desistiu, continuou treinando e com as oportunidades que ele tinha, ele entrava. Tanto que ele entrou numa dessas oportunidades, deu assistência, fez gol e não saiu mais do time. E aí foi se firmando cada vez mais, só que quebrou a costela. E aí ficou um tempo afastado até recuperar a costela, colar de novo, que é um processo muito difícil e doloroso. Isso levou um tempo também. Só que tinha um outro problema. A sua filha era recém-nascida e acabou adoecendo. A Alemanha é um país mais frio e tudo. Então o que ele fez? Teve que voltar ao Brasil de novo. Isso forçou a volta dele. Ele relata que na Alemanha foi um dos países que ele mais gostou de atuar e que se ele tivesse tido a oportunidade, ele iria de novo, sem problema nenhum. Aí em 2008 ele fecha com a Lusa, né? Primeira vez que estava passando ali pelo time do Canindé e diz que só voltou a ter a alegria de jogar bola nessa época, quando ele fecha com a Lusa. Então, assim, basicamente 8 anos da vida futebolística do Atirson foram de desgosto com o futebol pelas essas coisas que aconteceram extracampo, então afetou muito essa saúde mental dele. Não chegou a entrar em depressão, não teve um diagnóstico disso, mas você imagina, cara, você vai, tenta o lugar, acaba adoecendo, você vai, começa a ser titular, se machuca, sua filha adoece, então você tem que pensar em tudo isso, enquanto você tem que render em campo, muito difícil. E aí ele fechou com o time da Lusa. Bom, a Tirson ainda continuou jogando até 2012, né? Passou por alguns outros clubes e tudo. Ele até se aventurou, vamos dizer assim, na vida de treinador. Mas treinou alguns times pequenos de várias partes do país. Falando em treinador, o Felipe Luiz, atual treinador do Flamengo, diz que o Atirson é o seu maior ídolo. Quando ele vê o Atirson, ele fica emocionado, fica nervoso, acaba tremendo tudo. E isso é muito legal, cara.